Hoje eu quero conversar especialmente com quem está tentando deixar alguma coisa para trás. Talvez seja uma fase difícil, uma preocupação financeira, uma decepção, uma porta que não abriu, uma situação dentro da sua própria casa que você não aguenta mais carregar. E você tem pedido: meu Deus, eu só quero que as coisas mudem. Se que existe algo muito importante na palavra de Deus, em Provérbios 18 está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. Olha a força disso. A Bíblia não está dizendo que a palavra é apenas um som. Ela está mostrando que aquilo que sai repetidamente da nossa boca tem peso. E é justamente por isso que eu quero fazer um alerta hoje. Agosto está terminando. E existem frases que você não pode continuar repetindo e simplesmente levar para setembro como se fossem normais. Eu nunca tenho dinheiro. Nada dá certo para mim. Minha vida não sai do lugar. Eu não consigo. Às vezes você fala brincando. Às vezes fala cansada. Às vezes fala depois de uma conta chegar, depois de uma notícia ruim, depois de alguma coisa dar errado. Mas você fala e repete de novo. Então hoje eu quero mostrar 7 frases que precisam ficar em agosto. E eu quero que você fique comigo até a última, porque talvez exista uma delas que você vem dizendo há anos sem perceber. E quando você descobrir qual é, nós vamos fazer algo muito simples. Vamos substituir a palavra que prende pela palavra que abre caminho. Porque você pode entrar em setembro com o mesmo calendário mudando na parede, ou pode entrar com uma nova linguagem saindo da sua boca. Antes de eu te mostrar a primeira frase, eu preciso te dizer uma coisa com carinho, mas com firmeza. Se você chegou até aqui sem ter assistido aos 2 vídeos anteriores, para 1 minuto e escuta. Eles não foram feitos separados. Foram pensados como uma caminhada, um passo depois do outro. Quem já assistiu aos 2 primeiros já começou a soltar coisas que talvez nem soubesse que ainda carregava. Quem está entrando direto agora vai entender uma parte do que eu vou falar, mas vai sentir só a metade. Então, se der, volta lá atrás e assiste na ordem. Setembro está chegando. E o que a gente está construindo aqui não termina neste vídeo. Florence Scovel Shinn, uma mulher que escreveu sobre fé e sobre palavras há quase 100 anos, dizia algo parecido com o que Provérbios já dizia muito antes dela, que a gente pede uma vida nova na oração e depois passa o dia inteiro descrevendo a vida velha em voz alta. Fica comigo até o fim, porque a segunda frase que eu vou te mostrar é a que mais aparece nas mensagens que chegam para mim e é também a mais perigosa, porque ela se veste de humildade. A primeira frase é: eu já tentei de tudo. Ela parece só um desabafo. Mas pensa comigo, ela fecha a porta antes de você bater nela de novo. Ela declara que não sobrou mais caminho. Existe uma diferença entre estar cansada e estar convencida de que acabou. E essa frase, dita muitas vezes, transforma cansaço em sentença. A segunda frase é: não é para mim. Essa tem um veneno mais fino, porque parece maturidade espiritual. Parece que você está entregando nas mãos de Deus. Mas muitas vezes não é entrega, é desistência com roupa de fé. Uma coisa é dizer: eu confio no tempo de Deus. Outra, bem diferente, é dizer: não é para mim. A primeira deixa a porta aberta. A segunda tranca ela por dentro. Você já reparou qual dessas 2 mais sai da sua boca? A terceira frase é a que mais destrói em silêncio. Sempre foi assim na minha família. Pensa no que essa frase faz. Ela pega uma história que não é sua e coloca o seu nome embaixo dela. Na minha família ninguém junta dinheiro. Na minha família os casamentos não duram. Na minha família sempre foi difícil. Jeremias fala de uma palavra que Deus usa: invocar. Invoca-me e eu te responderei. Não é esperar sentada. É chamar, é convocar algo novo para dentro da própria história, mesmo que a história anterior tenha sido outra. Se a sua família andou por um vale durante gerações, isso não quer dizer que você precisa morar nele para sempre. Vale é lugar baixo, é sombra. É caminho apertado entre 2 montanhas onde a luz chega pouca.
Muita gente nasce no vale, cresce no vale, aprende a andar pelo vale e acaba achando que o vale é o mundo inteiro. Mas todo vale tem uma saída, sempre teve. A quarta frase é: não tenho sorte. Escreve nos comentários agora antes de continuar. Qual dessas 4 frases mais parece com você? Não precisa explicar, não precisa se justificar. Só escreve a frase, porque aquilo que a gente nomeia em voz alta começa a perder força sobre a gente. E se já ficou claro nesse momento que uma delas é sua, escreve também: eu reconheço e eu solto. Não é mágica, é decisão. A quinta frase é ainda mais silenciosa e mora dentro de gente que ora todos os dias. Eu sei que Deus vai fazer, mas... Esse mas é uma fresta por onde a dúvida entra e fica morando. E o que vem depois dele costuma ser exatamente o que a sua boca está profetizando contra a sua própria oração. Guarda esse pensamento, porque agora eu preciso te contar uma coisa que Florence viveu e que muda o rumo dessa conversa. Florence não nasceu falando essas coisas com facilidade. Ela atravessou anos de aperto financeiro, decepções, um casamento que não deu certo, antes de entender o que ela chamava de lei da vida. Ela contava que repetia uma frase sem perceber durante anos: dinheiro nunca fica comigo. Dizia rindo, quase como piada. Só que a vida dela seguia exatamente esse roteiro. O dinheiro entrava e saía como se estivesse fugindo dela. Foi quando parou de contar essa história, não só para os outros, mas para si mesma no silêncio, que a vida dela começou a se mover diferente. Existem portas que a gente tenta empurrar durante anos. Um relacionamento, um trabalho, uma saúde que não melhora, uma casa própria. E talvez o problema nunca tenha sido a força que você fazia para empurrar. Talvez o problema tenha sido a frase que sua boca dizia enquanto sua mão empurrava. Porque dá para pedir abertura com as mãos e pedir fechamento com a boca ao mesmo tempo. E no fim, a boca costuma gritar mais alto. A sexta frase é: eu não mereço coisa boa. Não precisa nem saber de onde ela nasceu. Pode ter vindo de uma infância difícil, de uma voz que te comparou a alguém a vida inteira, de uma decepção tão grande que você decidiu sem perceber que merecimento era coisa dos outros. Mas escuta com atenção. Mérito nunca foi a régua de Deus. Se fosse, ninguém teria recebido nada. Existe uma cena, em Lucas, de um filho que gastou tudo, se perdeu e voltou para casa preparado para pedir apenas para ser tratado como empregado, porque já tinha decidido que não merecia mais ser chamado de filho. E o pai não deixou nem ele terminar a frase de humildade fabricada. Colocou o anel no dedo dele. Roupa nova, festa. Merecimento nunca foi sobre o que você fez. Foi sempre sobre de quem você é filha. Se você está segurando a sétima frase dentro do peito agora, eu já sei qual é. Vou contar ela no próximo bloco, junto de uma coisa que eu nunca tinha falado em vídeo sobre os meus próprios anos de vale. Antes disso, me conta. Você já se pegou merecendo menos do que pediu, só porque achou que estava pedindo demais? A sétima frase é a mais repetida entre mulheres da nossa idade. E ela é essa: já passou da minha vez. Já passou da minha idade de recomeçar. Já passou da minha hora de sonhar coisa grande. Isso era para ter acontecido há 10 anos. Agora não faz mais sentido tentar. Eu preciso te contar uma coisa. Eu já disse essa frase, não uma vez, em anos diferentes da minha vida, sobre coisas diferentes. E toda vez que eu dizia isso, alguma porta que já estava entreaberta se fechava sozinha, como se só estivesse esperando permissão. Existe um trecho, em Joel, que fala de anos que os gafanhotos comeram. Não é sobre inseto. É sobre tempo que parecia perdido, sobre ciclos que pareciam desperdiçados. E a promessa não é apagar o passado. É restituir. Devolver aquilo que parecia impossível de devolver. Deus nunca prometeu voltar no tempo. Ele prometeu compensar o tempo. Isso muda o peso da frase "já passou da minha vez", porque onde existe restituição, não existe prazo vencido. Agora eu quero te pedir uma coisa.
Escreve nos comentários, com suas próprias palavras, uma frase de encerramento. Alguma coisa como: eu encerro o ciclo de repetir o que me machucou e recebo o que ainda não vivi. Não precisa ser essa frase exata. Escreve a sua do jeito que sair do seu coração. E se você estiver lendo os comentários de outras pessoas agora, faz uma coisa por mim. Escolhe um comentário de alguém que você não conhece e deixa uma palavra de bênção para essa pessoa. Só isso. Uma frase curta, sincera, porque quem está aqui está numa caminhada parecida com a sua. E a nossa palavra dita sobre a vida do outro também carrega força. Agora eu preciso te contar uma coisa sobre onde essas frases nascem dentro da gente, porque elas não aparecem por acaso. Elas se instalam onde existe uma ferida que nunca foi tratada de verdade, só escondida. Toda frase que prende tem uma raiz, e quase sempre a raiz não é a frase em si, é uma dor mais antiga que a frase só repete em voz alta. Você já reparou que às vezes reage a uma situação pequena com um peso enorme? Uma palavra dita por alguém, um silêncio, uma demora? E de repente, você está sentindo uma dor maior do que aquele momento pedia? Normalmente isso não é sobre o momento presente. É uma ferida antiga sendo tocada de novo. E aqui vai algo que eu aprendi depois de muitos anos tentando resolver isso só com força de vontade. Não dá para arrancar uma raiz cortando apenas a folha que apareceu. Enquanto a raiz continuar lá embaixo, escondida, outra folha parecida vai crescer no lugar da anterior. Foi tentando entender isso na minha própria vida que eu comecei a separar todos os dias um tempo de oração diferente do que eu fazia antes. Não era pedido, era limpeza. Eu ia identificando dia após dia, memória por memória, o que ainda estava vivo dentro de mim e que eu nem sabia que continuava doendo. E foi ali que eu entendi uma coisa que Florence também ensinava. Dá para visualizar o futuro com toda a fé do mundo, mas se o terreno onde essa visualização está sendo plantada ainda estiver cheio de mágoa, de trauma, de crença antiga, a colheita nasce torta. Foi assim que nasceu um caminho de 90 dias que eu chamei de visualização profética. Não é um curso, não é um estudo teórico. São orações diárias, organizadas para ir limpando camada por camada o que ficou parado dentro de você. Mágoas antigas, crenças herdadas, traumas que nunca tiveram nome. Enquanto, ao mesmo tempo, você aprende a visualizar, com clareza espiritual, a vida que está pedindo a Deus. Eu não vou insistir nisso agora, só deixo a informação com você. Se alguma coisa nesse vídeo tocou fundo, talvez seja a hora de ir além de assistir vídeo e começar de fato um processo diário de limpeza e visualização. O link está na descrição para quem sentir esse chamado. Vamos voltar para as frases porque ainda faltam algumas, e a próxima é, de longe, a que mais aparece em quem está passando pelos 40 e pelos 50. Na minha idade já não dá mais para mudar. Essa frase carrega um peso silencioso, porque parece sabedoria, parece maturidade. Mas repare, ela nunca vem acompanhada de alegria. Vem sempre com um suspiro, com o olhar baixo, com um corpo que se acomoda na cadeira como quem desiste antes de tentar. Sara, na Bíblia, riu quando ouviu a promessa de que ainda teria filho, porque, segundo ela mesma, já estava velha demais para aquilo. E mesmo assim, a promessa se cumpriu, não apesar da idade dela, mas exatamente naquele momento da vida dela. A idade nunca foi o obstáculo. A frase sobre a idade é que virou o obstáculo. A próxima frase é: eu já perdi meu tempo. Ela costuma aparecer depois de uma escolha que não deu certo, um casamento que terminou, um negócio que fechou, anos dedicados a alguém que não retribuiu do mesmo jeito, e a mente, tentando dar sentido à dor, cria uma frase de resumo: tempo perdido. Mas nada que formou quem você é hoje foi tempo perdido. Foi tempo de formação. E existe diferença entre reconhecer isso e usar a dor como sentença permanente. Me conta nos comentários. Existe algum ano da sua vida que você chamava de perdido e que hoje, olhando de longe, você percebe que foi, na verdade,
o ano que te preparou para quem você é agora. Conta um pouco sem precisar se justificar. Eu leio os comentários. E mais do que isso, eu acredito que quando várias pessoas escrevem palavras de fé no mesmo lugar, ao mesmo tempo, isso cria um ambiente diferente, quase uma oração coletiva silenciosa. Por isso eu insisto tanto para você deixar a sua marca aqui embaixo. Se você ainda não assistiu aos 2 primeiros vídeos dessa sequência, esse é o momento de voltar. Porque este vídeo aqui foi feito para fechar um ciclo que os outros 2 começaram a abrir. Quem começou do início e chegou até aqui, já está numa versão diferente de si mesma do que estava há alguns dias. Quem entrou direto neste, ainda vai sentir o efeito, mas vai sentir pela metade. Setembro está batendo na porta. E para quem está fazendo essa caminhada com a gente, setembro não vai ser só mais um mês. Agora vem a parte que muita gente me pede para explicar com mais profundidade. Como, na prática, a gente troca essas frases por outras. Florence tinha um jeito simples, quase teimosamente simples de fazer isso. Para cada frase de fechamento, existe uma frase de abertura equivalente. E o trabalho espiritual não é só parar de falar a frase velha, é substituir de propósito pela nova. Não adianta só engolir, eu já tentei de tudo. É preciso, no lugar dela, começar a dizer: ainda existe um caminho que eu não vi. Não adianta calar, não é para mim. É preciso trocar por o que é meu me procura. Isso pode parecer simples demais para quem está acostumada a buscar soluções complicadas. Mas muita coisa na vida espiritual funciona assim. Não pela complexidade, e sim pela constância. Existe uma frase em Provérbios que diz que como o homem pensa no coração, assim ele é. Não diz assim ele deseja ser, diz assim ele é. O pensamento sustentado vira identidade, e a palavra falada é esse pensamento ganhando corpo, saindo para o mundo. Eu quero te propor um exercício antes de fechar este vídeo. Pega a frase que mais doeu em você, das 7 que eu mostrei aqui, e escreve nos comentários a frase nova que vai substituir ela. Não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. E se quiser ir além do comentário, eu quero te convidar a fazer isso em voz alta, agora, sozinha, onde você estiver. Fala a frase velha uma última vez e depois fala a nova. Sente a diferença no seu próprio peito. Foi exatamente esse tipo de substituição, feita todos os dias durante 90 dias seguidos, que organizei dentro da visualização profética. Cada dia trabalha uma camada diferente, uma mágoa, uma crença herdada, um medo antigo. E junto da oração de limpeza, vem também um momento de visualização guiada, para que você não fique só soltando o velho, mas já ocupando o espaço que sobrou com a vida que você está pedindo a Deus. Não é sobre decorar frases bonitas, é sobre criar um novo hábito de fala, sustentado dia após dia, até que a nova palavra fique mais natural do que a antiga. Quem já está seguindo esse caminho comigo sabe do que eu estou falando. Quem ainda não conhece, o link está na descrição. E talvez esse seja exatamente o sinal que você estava esperando para começar. Agora, para fechar, eu preciso te contar uma última coisa. E ela é sobre o que acontece depois que você troca a frase. Ninguém troca uma frase e vê a vida mudar da noite para o dia. Isso eu preciso ser honesta em te dizer. O que acontece é mais silencioso. É uma manhã em que você percebe que não disse a frase velha, mesmo diante de um motivo perfeito para dizer. É uma conversa em que você se ouve falando diferente de como falava há um ano. É um dia comum, sem nada de especial acontecendo, em que você percebe que carrega menos peso do que carregava antes. A transformação, quase sempre, chega assim, sem barulho, sem cena. Só uma diferença que você nota quando olha para trás. Existe um vale entre onde você está e onde você vai chegar. E talvez você esteja atravessando esse vale agora mesmo, sem perceber, só porque decidiu, hoje, prestar atenção nas próprias palavras. Antes de você sair deste vídeo, eu quero te pedir 3 coisas, com o coração aberto. A primeira, deixe um comentário sincero,
contando qual das 7 frases mais tocou em você. E qual é a frase nova que você escolhe para o lugar dela? Eu leio e eu quero ler a sua. A segunda. Se alguém da sua vida, uma irmã, uma amiga, sua mãe, precisa ouvir isso hoje, manda esse vídeo para ela. Às vezes a gente reconhece na voz de outra pessoa aquilo que não consegue ouvir dentro de si mesma. A terceira. Se você começou essa caminhada com a gente, se assistiu aos vídeos anteriores e sentiu alguma coisa mudar de lugar dentro de você, escreve aqui embaixo, com todas as letras, o que você está declarando para setembro. Escreve como se fosse uma profecia sobre a sua própria vida. E se quiser, abençoa quem estiver lendo depois de você, porque essa comunidade cresce assim, uma palavra sustentando a outra. Se inscreve no canal para não perder o próximo passo dessa sequência. Porque setembro não vai chegar como mais um mês no calendário. Vai chegar como um convite. E convite, a gente só recebe de verdade quando já preparou o lugar para receber. Você já tentou de tudo, achando que precisava de mais força. Talvez, no fim, você só precisasse de uma palavra nova. E hoje, ela é essa.